Bom, é o seguinte, o professor Walter gosta mesmo de contar história. Então eu vou contar uma história. E é o seguinte, tem uma história coreana, no meio das duas Coreias, ali no sul da Coreia do Norte, tem um lugar chamado Kumgang, Montanhas Kumgang. É uma história tradicional dessa região e eu gosto muito de contar para vocês. Nessa região, que é uma cadeia de montanhas, onde tem uma grande floresta. E há muitos anos atrás, nesse lugar, ele estava infestado de tigres. Tigres muito violentos que acabavam que a população do povoado local tinha uma série de problemas com isso. Eles atacavam seus animais, e não raro, mesmo pessoas eram mortas por esses tigres. E existia um grande caçador nessa aldeia próxima, e esse caçador um dia disse para a mulher que ia até as montanhas Kumgang para enfrentar, eliminar esses tigres. A mulher pediu que não fosse, porque outros caçadores já tinham ido, mas ele estava determinado a fazer isso. Se despediu da mulher, se dirigiu até o começo da trilha, da subida para as montanhas Kumgang, e lá tinha uma pequena cabana. E dentro dessa cabana, uma senhora. E quando ele estava se aproximando da cabana, essa senhora, que estava na frente da casa, gritou para ele: então vai ser mais um a servir de alimento para os tigres? E ele disse: não, eu vou até lá, vou vencê-los e vou trazer uma pele do maior deles para entregar. Se despediu da senhora, pegou a trilha que se dirigia às montanhas Kumgang e nunca mais teve notícia dele. A sua esposa guardava no ventre um filho. E dentro de alguns meses nascia essa criança que, à medida que foi crescendo, ouvia a história do pai. Sabia que o pai era um grande caçador. E assim a infância dele nasceu ouvindo essa imagem do pai. Quando ele completou 15 anos, ele já tinha uma certa habilidade com a espingarda. Ele chegou para a mãe e disse: mãe, eu também quero ir para as montanhas Kumgang. Quero vingar a morte do meu pai. A mãe, com a dor que toda mãe sentiria ao ouvir isso, disse: meu filho, teu pai era o maior dos caçadores e não se deu bem nessa. Então, fique. Mas ele insistiu que queria ir. Então ela disse: está bem. Então vamos fazer o seguinte: se você conseguir fazer o que seu pai fazia, então você pode ir. Seu pai conseguia fazer. Então colocasse um jarro na cabeça a uma légua de distância e com a espingarda ele acertava apenas na asa do vaso. Se você conseguir fazer isso, então você vai. Então ele colocou a mãe numa légua de distância, levantou a espingarda, fez pontaria e foi. E por 3 anos ele se dedicou a estudar a arte da espingarda e da pontaria e da concentração. E após 3 anos ele colocou a mãe novamente com o jarro em cima da cabeça e acertou com perfeição na asa, sem mesmo saltar uma gota d'água. Mas a mãe ainda não queria que ele fosse e lhe disse: mas o seu pai também era capaz de, a uma légua de distância, acertar no buraco de uma agulha. Você é capaz? Então ele novamente tentou e fracassou. E precisou mais 3 anos de trabalho incessante para conseguir, por fim, após 3 anos, acertar o buraco da agulha. Então a mãe disse: bom, agora sim, agora você está pronto. Ele se despediu da mãe e foi em direção à trilha que se dirigia às montanhas Kumgang. Chegando lá, estava a velha na cabana. Então a velha viu ele e disse: parece que eu estou me reconhecendo. Você tem umas feições muito semelhantes ao maior caçador que eu já vi. Foi meu pai, provavelmente. E a velha disse: sabe, seu pai era capaz de atirar sem ver, por cima do ombro, na folha mais alta daquela árvore. Você é capaz de fazer o mesmo?
E ele tentou e fracassou. E ficou mais um tempo morando com a velha, exercitando-se novamente na arte da espingarda. E mais uma vez, ele conseguiu depois de muito tentar. E depois disso, então, a velha viu que ele estava pronto, preparou uns bolinhos de arroz, entregou para ele. E ele partiu finalmente nesse desafio de subir para essa floresta. Estava andando por dentro da floresta já há um bom tempo, era uma cadeia de montanhas muito grande, até que de repente ele parou para comer uns bolinhos e viu que se aproximar um homem dele que lhe pediu fogo para o seu cachimbo. Então, ele deu fogo para o homem, e quando esse homem acendia o cachimbo, quando deu a primeira tragada no cachimbo, ele abriu a boca e ele percebeu que os caminhos desse homem eram muito maiores do que os de um homem normal. Então ele se afastou, levantou sua espingarda, fez pontaria, e por um segundo hesitou ainda, mas após essa hesitação ele atirou. E ao cair no chão, não caiu um homem, mas caiu um tigre adulto. Ele então seguiu o caminho, mas andou mais um trecho, viu uma mulher carregando um jarro de água, perguntou se ela poderia lhe dar água. A mulher disse: não, eu não posso, o meu marido acaba de ser morto e eu tenho que ir até onde ele está para ver se trago ele de volta à vida. Ele então seguiu, mas ao passar viu que essa mulher tinha uma cauda. Então ele novamente levantou a espingarda, atirou, e ao cair no chão não era uma mulher, mas uma tigresa. Seguiu andando até encontrar uma senhora que colhia batatas, e ele perguntou se ela poderia lhe dar umas batatas, e ela disse que não, ela precisava levar essas batatas, pois seu filho precisava delas para talvez voltar à vida. E ele percebeu que a mulher, nas suas mãos, tinha garras. E então ele atirou também e viu cair uma tigresa velha. Andou mais um pouco para dentro da floresta. Quando estava mais dentro da floresta, diante dele surgiu um tigre de dimensões impressionantes, enorme, imenso, e com uma rapidez fora do comum. Esse tigre o engoliu com apenas uma bocada. E quando ele se deu conta, ele estava dentro da barriga do tigre. Enquanto se habituava à escuridão daquele espaço, ele começou a andar ali por dentro e viu que era um salão imenso e lá tinham muitas coisas. Ele começou a andar por dentro da barriga daquele tigre, até que de repente ele encontrou dentro da barriga do tigre os ossos do pai e a espingarda do pai. Então ele se sentou diante dos ossos da espingarda do pai, recolheu esses ossos, guardou na sua mochila e começou a caminhar por dentro daquele espaço, até que de repente ele encontrou uma mulher caída no chão, julgando morta, se aproximou, mas ela levantou. Então os dois conversaram e ela lhe contou que era filha do ministro do rei e que tinha sido capturada por esse tigre quando estava na varanda de casa. Mas os dois juntos decidiram unir forças para sair daquele lugar. E ele, com uma pequena faca que tinha, começaram os dois a tentar cavar a barriga do tigre. Alternando um e outro, se esforçando muito, eles conseguiram. O tigre começou a sentir dores na barriga e foi ao médico da floresta, o urso. E disse: mestre urso, estou sentindo desconforto na barriga, preciso fazer algo. Ele disse: então, beba a água da fonte que fica no centro da floresta. E o urso foi até lá e bebeu, não 1 litro, mas centenas de litros de água. E essa água fez com que eles lá dentro bebessem dessa água e ficassem ainda mais fortes para seguir esse trabalho. E foram aprofundando força para tentar abrir esse espaço. O tigre, como continuava com aquele desconforto, foi até o urso novamente, que lhe disse: então vá até o pomar da floresta e lá coma muitas frutas, isso vai te fazer bem. Ele comeu quantidades incríveis de fruta e eles lá dentro puderam se alimentar, se fortaleceram o suficiente para que conseguissem já enxergar o fundo
da pele do tigre, abriram, e quando o tigre já estava caído no chão de dor, eles conseguiu sair, matou o tigre e tirou sua pele. Levou com a pele os ossos do pai, ele foi até o povoado, enterrou os ossos do pai, fez todas as cerimônias que a sua religião pedia, levou a sua companheira até a casa do ministro do rei, que foi recebido com grande alegria, pois ela julgava a filha morta, e os dois perceberam que se amavam muito, e com o aval do pai, decidiram se casar, buscou a sua mãe para viver com ele, e a velha, que morava na cabana no meio da floresta. E eles viveram muito felizes.